Fala, meus amigos do Medeiros Botafogo, vamos falar sobre o principal assunto do dia. Na verdade, já fizemos até uma live nesta madrugada para comentar, a saída de Renato Paiva do comando técnico do Botafogo. A live durou mais de 1 hora, se você ainda não viu a live, clica aí no Medeiros Botafogo que você vai ver a nossa live desta madrugada, mas nesse vídeo aqui eu quero contar para vocês os bastidores, o que está por trás dessa decisão de demissão do Renato Paiva do comando técnico do Botafogo. Fique até o final desse vídeo, é um assunto muito importante, vai esclarecer coisas para muita gente e também vai fazer você, torcedor do Botafogo, parar de acreditar em alguns jornalistas que estão aí falando besteiras, falando coisas que não existem, e jornalistas que não entendem do dia a dia do Botafogo e fazem comentários rasos, principalmente algumas emissoras de TV que tem por aí. Então, fique até o final desse vídeo, roda a nossa vinheta, que a gente vai falar muito sobre Botafogo e essa demissão do Renato Paiva que aconteceu nesta madrugada. Roda aí. Fala, meus amigos! Meu nome é Matheus Medeiros, sejam muito bem-vindos ao YouTube do Medeiros Botafogo, dia 30 de junho, segunda-feira, dia agitado nos bastidores do Botafogo, principalmente depois da notícia desta madrugada da demissão do treinador Renato Paiva. Os programas esportivos estão todos falando deste assunto, não era para menos, uma decisão que para muitos que não acompanham o dia a dia do Botafogo foi uma grande surpresa. Renato Paiva, que tinha acabado de ganhar do Paris Saint-Germain e etc e tal, estava ali nas oitavas da Libertadores, nas oitavas da Copa do Brasil. Para quem analisa somente o resultado, realmente é uma grande surpresa. Para você que acompanha os bastidores do Botafogo, para você que acompanha os canais aqui todos os dias, já sabe que a situação do Renato Paiva não era confortável. A situação do Renato Paiva, ele já tinha sido questionado, há 1 mês atrás, 1 mês e meio atrás mais ou menos, conseguiram manter ele e depois teve um descanso, digamos assim, O Botafogo teve uma sequência de jogos em casa, venceu os jogos em casa, teve um respiro e depois foi para o Mundial de Clubes, onde a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu nesses bastidores do Renato Paiva no Botafogo. O treinador se mostra surpreso, Não deveria, mas se mostra surpreso. Principalmente porque ele não está acostumado, A primeira demissão da carreira do Renato Paiva, ele não está acostumado, obviamente, a ser demitido. Mas, se ele fizer uma reflexão, se ele fizer uma autocrítica de tudo que o John Textor pedia, de tudo que o John Textor conversava com ele em relação a estilo de jogo, em relação à postura, ele não pode falar que está totalmente surpreso, Porque sabe que o dono do clube, o sócio do clube, não gostava de algumas atitudes que ele tomava perante a postura tática do time e postura mesmo de ataque e defesa do time do Botafogo. Se a gente fizer uma retrospectiva, se a gente fizer um desenho do que foi essa questão do Renato Paiva no Botafogo, do trabalho dele do Botafogo, o trabalho dele começa muito ruim, O início do trabalho do Renato Paiva foi de muita instabilidade, o Botafogo não estava conseguindo desempenhar, o Botafogo estava perdendo jogos fora de casa, não estava conseguindo fazer gol, em casa vencia sem convencer, teve um empate com o São Paulo, que foi um show de horrores, com a zaga falhando muito. Então, naquele início de trabalho, as coisas não estavam funcionando. Depois, do meio para frente, o Botafogo começou a ter bons resultados. E se a gente for olhar, por exemplo, nos últimos 12 a 13 jogos, tem muito mais vitórias do que propriamente derrotas. Mas, se a gente sair dessa análise resultadista e for para uma análise de desempenho mesmo, aí a gente chega no ponto onde foi crucial para fazer com que o Renato Paiva deixasse o comando do Botafogo. Primeiro ponto assim, que o John Textor analisa para trazer um técnico para o Botafogo. Muita gente acha que Botafogo Way é uma fantasia, Medeiros, esse tal de Botafogo Way existe mesmo? Eu já recebi várias perguntas sobre isso. E o Botafogo Way, ele não só existe, como ele é inegociável para o John Textor. O Botafogo Way é um modelo de jogo onde o Botafogo precisa
tentar sempre ser ofensivo, propositivo, dominante, que seja um time que tenha a posse de bola, que seja um time que enfrente dentro ou fora de casa qualquer adversário e não vai se acovardar. Mesmo que em algum jogo ou outro você não consiga fazer isso, tudo bem, acontece. Vai ter dia que você não vai estar bem, vai ter dia que as coisas não funcionam, tudo bem. Mas na grande maioria dos jogos você precisa colocar em prática o Botafogo Way, que é exatamente esse estilo de jogo ofensivo que eu acabei de citar aqui para quem está acompanhando aqui o canal do Medeiros Botafogo. E desde o início do Renato Paiva, ele não conseguiu colocar em prática o Botafogo Way. O Botafogo, quando joga fora de casa, o Botafogo sempre foi uma equipe que foi muito mais reativa do que uma equipe propositiva. O Botafogo sempre jogou fora de casa por uma bola, sempre fora de casa se defendendo. E isso refletiu também nos números. Se a gente for olhar os números do Botafogo fora de casa, o Botafogo, dos 10 jogos que teve fora de casa, o Botafogo não fez gol em 8. 8 jogos em 10 sem fazer um gol sequer. Um mísero gol. Para ter noção. Como é que vai ganhar se você nem gol consegue fazer? Só contra o Carabobo da Venezuela e contra o Santos depois que o Neymar foi expulso, que fique claro, Neymar estava em campo, o Santos era melhor na partida, o Neymar foi expulso e aí o Botafogo conseguiu fazer 1-0 com o Arthur, vencemos aquela partida. Somente nesses 2 jogos, contra o Carabobo, que é um time semi-amador da Venezuela, o Botafogo conseguiu fazer gol fora de casa. Fora isso, não teve gol. O Botafogo perdeu para o Bahia, perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu para o Bragantino, empatou com o Flamengo, empatou com o Palmeiras, tudo sem fazer gol. Foi para se defender, alguns jogos conseguiu empate, outros jogos conseguiu tomar a derrota. Né? Isso incomodava muito o John Textor, muito o John Textor. Até para o Capital, time da 4ª divisão, da Série D do Campeonato Brasileiro, o Botafogo conseguiu perder na Copa do Brasil. Ah, mas tinha ganhado de 4-0 no primeiro confronto, mas perdeu para o Capital no jogo de volta, fora de casa, sem conseguir fazer gol. Nem no Capital, time da Série D do Campeonato Brasileiro, conseguiu fazer gol naquele jogo do Mané Garrincha. Um jogo sofrível, aquele jogo foi muito ruim. E o que a gente tem de informações é que não foi por conta do jogo contra o Palmeiras no Mundial de Clubes que o Textor tomou a decisão de demitir o Renato Paiva. Ali foi o estopim, ali foi a gota d'água. Já estava sendo analisado a demissão do Renato Paiva há mais tempo. Em alguns jogos, a demissão chegou a ser debatida, mas não aconteceu. Teve uma reunião, depois do jogo contra o Carabobo na Venezuela, que o gol do Cuiabano nos salvou, porque se a gente empata aquele jogo contra o Carabobo na Venezuela e o Cuiabano não salva a gente no último minuto, o Botafogo estaria fora das oitavas de final da Libertadores e o Renato Paiva teria caído naquele jogo contra o Carabobo. Se o Botafogo empata aquela partida, provavelmente teria sido eliminado da Libertadores e o Renato Paiva já teria sido demitido. Teve reunião, resolveram manter ele por mais um tempo, mantiveram, as coisas continuaram, o Botafogo conseguiu se classificar para as oitavas de final da Libertadores, né, vencendo em casa o Estudiantes e depois vencendo em casa a Universidade de Chile. Em casa, o Botafogo ainda conseguia jogar. Em casa, o time do Botafogo ainda, no tapetinho, ainda conseguia ser agressivo. O problema eram outros. O problema era a forma que o Botafogo jogava, principalmente fora de casa e principalmente contra adversários mais fortes. O jogo contra o Flamengo no Maracanã foi um jogo onde o Botafogo botou 3 volantes para jogar contra o Flamengo e o jogo foi 0-0, o Botafogo se defendendo. O jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, o Botafogo até jogou melhor que o Palmeiras naquele jogo, mas o Botafogo também jogou com 3 volantes naquela partida. Então, na cabeça do John Textor, todo jogo que fosse ficar um pouco mais difícil, o Renato Paiva colocaria 3 volantes. Isso aconteceu novamente no Mundial de Clubes. Contra o Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, tudo bem, está enfrentando clubes europeus com investimento de Europa, investimento em euro, coisas absurdas.
Aí ele pega o Palmeiras de novo e bota 3 volantes de novo contra o Palmeiras. Assim como tinha feito no Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras e também contra o Flamengo. Então, na cabeça do John Textor, sempre que precisasse jogar jogos mais complicados, jogos mais difíceis, até contra equipes brasileiras, o Renato Paiva era o treinador que resolvia se defender. O Abel Ferreira, por exemplo, resolveu ir com 4 atacantes para cima do Botafogo. Teve coragem. Já o Renato Paiva, de novo, foi quem botou 3 volantes. Preferiu se defender, preferiu se retrair. E isso iria acontecer outras vezes, não ia acabar por aí. Botafogo vai enfrentar a LDU na Libertadores, Botafogo vai enfrentar o Bragantino na Copa do Brasil. Em algum momento, quando o jogo ficasse mais decisivo, novamente o Renato Paiva iria se retrair novamente, iria jogar de novo, de forma covarde. E antes que isso acontecesse, o mal foi cortado pela raiz. John Textor decidiu, depois de tudo que a gente comentou aqui agora, de todo esse resumo do trabalho que a gente fez do Renato Paiva, John Textor decidiu interromper o trabalho do treinador junto ao Botafogo, por acreditar que não é esse o modelo de jogo que ele quer que continue no clube. E na entrevista que o Renato Paiva fez com o John Textor antes dele ser contratado, o Renato Paiva, na conversa, mostrou muito conhecimento tático, falou muito sobre ofensividade, falou muito sobre o seu estilo de jogo. E na época, eu trouxe essa informação aqui, o John Textor ficou encantado, gostou muito do que ouviu do Renato Paiva. O Renato Paiva, na teoria, conseguiu levar o John Textor a gostar muito do que ele disse que ia apresentar. O problema é que a teoria não conseguiu se transformar na prática. Tudo que ele falou na teoria, na entrevista para o John Textor, ele não conseguiu levar isso para dentro de campo, não conseguiu levar isso para a prática no Botafogo. E aí, realmente, quando você vai para uma entrevista, você promete várias coisas e depois na prática você não consegue cumprir, em qualquer empresa você vai ser questionado, em qualquer empresa você vai ser cobrado, até que um momento, se você continuar não cumprindo aquilo que você prometeu, você vai ser demitido. Então, para quem está falando que essa demissão foi por causa do Palmeiras, não foi só por causa desse jogo. Para você que está surpreso, jornalista que não acompanha o dia a dia do Botafogo, que está surpreso, faço o convite para você estudar um pouquinho mais sobre o Botafogo, acompanhar mais o dia a dia do Botafogo, ver mais os jogos do Botafogo, né, do que for para falar coisas rasas e análises resultadistas, igual eu estou vendo alguns fazerem por aí. Tá bom? Então é isso, bastidores da demissão do Renato Paiva. Agora, acredito esse que seja o último vídeo, né, que vou falar sobre isso. No próximo vídeo a gente já vai começar a falar sobre novos nomes, sobre possíveis nomes, tá, do novo cargo aí que está disponível no Botafogo. Tem alguns nomes que estão disponíveis, que a gente sabe que agrada ao John Textor. O Sérgio Conceição, ex-treinador do Porto, ex-treinador do Milan, está livre no mercado, é um treinador que o John Textor gosta, é um treinador que o John Textor tentou trazer para o Botafogo antes dele ir para o Milan. Ele agradeceu, mas disse que estava acertando com o clube italiano. Pode ser que agora o John Textor tente ele de novo. Outro treinador que o John Textor gosta é o Pedro Caixinha. Esse eu venho percebendo que a torcida do Botafogo está um pouco resistente, não está gostando muito do nome, até porque ele fez um último trabalho ruim na equipe do Santos, né? Mas a gente precisa dizer que é um nome que o John Textor gosta, tá? O Pedro Caixinha, mas nada confirmado ainda. Tá? Não tem ainda um nome confirmado, um plano A confirmado até o momento. Assim que a gente tiver, a gente vai trazer aqui para vocês no Medeiros do Botafogo. Tá bom? Deixe seus comentários, deixe o seu like, aproveite para se inscrever no canal. Até a próxima. Valeu!